Hi guys, welcome again. Eu sou a Teacher Stella e eu ajudo futuras au pairs a se comunicarem em inglês para conquistar a host family ideal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as 7 experiências consideradas chave para você se destacar como au pair para as host families. Mas antes de falar sobre isso, eu quero fazer um esclarecimento aqui. O programa de au pair não é uma competição, gente. As outras au pairs não são suas concorrentes. Se você ainda não viu meu último vídeo, clique em algum lugar aqui da tela, porque nele eu falo um pouquinho e eu explico que o programa de au pair, uma das partes mais importantes, se não a mais importante, é a conversa com as famílias, é a entrevista. A gente chama de entrevista porque é uma troca, é uma entrevista de emprego. Então as host families conversam com as au pairs para escolher a menina que tem mais o perfil deles, e o contrário também é verdadeiro. As au pairs conversam com diversas famílias até escolher uma que se encaixa com o perfil dela, com relação às crianças, com relação a todos os pontos. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Como existem diversas famílias na plataforma e diversas au pairs procurando famílias, essas famílias são todas diferentes uma da outra. Cada perfil é um, gente. Então, não adianta a gente ficar pensando que a outra au pair é minha concorrente, ela vai pegar a família melhor. Não existe família melhor e família pior. A família que seria mais ideal para mim pode não ser a família mais ideal para você. Porque tudo depende do que se encaixa para o meu perfil, para o que eu tô procurando e para as minhas experiências aqui do Brasil. E vice-versa. Então, assim, tudo que eu vou trazer nesse vídeo, na verdade, são formas de aperfeiçoar o seu application, formas de deixar o seu processo e o seu perfil mais atrativos. Dentro, obviamente, de tudo que se encaixar para suas expectativas, para suas possibilidades e oportunidades. Se você achar que alguma coisa que eu falei aqui não se encaixa porque você acha que faz sentido para você, tá tudo certo. Mas são dicas, não são de forma nenhuma imposições. Mas chega de lenga-lenga, vamos então falar sobre as experiências em si. E a primeira que eu trago para vocês é experiência com diferentes idades de crianças. No meu outro vídeo, eu também falei um pouco sobre isso. Eu disse que como é uma via de mão dupla, como é uma entrevista de emprego, você escolhe a família e eles te escolhem, você pode fazer o filtro das idades das crianças que você quer cuidar lá fora. Então, se você teve experiência com crianças entre 5 e 7 anos, você pode querer e você deve escolher uma família que tenha crianças nessa faixa etária, porque é o que você vai se sentir mais confortável para fazer. Mas vamos supor que aconteça o seguinte cenário. Você conversou com uma família que, cara, tem os mesmos ideais, tem os mesmos princípios que você, gosta das mesmas coisas, mas as crianças que eles têm, né, os filhos, têm uma idade diferente das que você cuidou aqui no Brasil. E aí, o que você faz? Você simplesmente descarta ou você vai e enfrenta esse desafio? Então, para não existir esse impasse, para você ficar mais confortável, a minha sugestão é você tentar ter experiência com diversas idades antes de embarcar. E por que isso é bom? Porque, obviamente, além de deixar a host family mais tranquila, mais confiante com o seu trabalho, isso vai te deixar mais segura com você mesma. Vai te deixar mais tranquila no sentido de, vou cuidar de uma criança mais nova e tá tudo bem porque eu tenho know-how, porque eu tenho essa expertise, eu já tive experiência. E, obviamente, ter essa experiência com diferentes idades te dá um pouco mais de segurança com relação a coisas específicas de cada faixa etária. Então, por exemplo, se você vai cuidar de algum recém-nascido, você provavelmente vai saber como que tem que trocar a fralda, como que dá a mamadeira. Se a criança for um pouquinho mais velha, que tipo de brincadeiras que você pode fazer e adaptar. Essa parte de colocar para dormir e principalmente, gente, a questão de comportamento. Eu já dei aula para crianças pequenas, já tive contato profissional com pré-adolescentes e adolescentes, então eu sei, e se você se identifica com o que eu tô falando, você vai saber isso também, que o comportamento e as demandas de atenção e de paciência são diferentes para cada uma dessas idades. Então, quanto mais experiência, quanto mais contato você tiver diversificado com isso aqui no Brasil, mais confiante você vai ficar e mais legal e mais prazeroso vai ficar o seu programa. Pegando o gancho, então, dessa questão das experiências com as crianças e dessas demandas, dependendo da idade, eu já vou para a experiência número 2, que é potty training. Mas, teacher, what the f***? Basicamente, potty training é quando você ajuda a criança a usar o pinico. Pode parecer meio besta isso que eu tô falando, mas a partir do momento que a família vê que você tem experiência, que você se sente confiante com esse processo, você já vai ganhar ponto com eles. Porque, e gente, isso é uma coisa que vale pro programa como um todo. As famílias que estão querendo au pairs, as famílias que precisam de uma nanny,
para cuidar das crianças são geralmente as famílias que trabalham muito, que trabalham às vezes de final de semana, que ficam muito tempo fora de casa. Então, se tiver uma au pair, se tiver uma pessoa dentro da casa deles que pode ajudar nesse processo, porque o potty training, que a gente chama, é um processo constante, ele é diário. Você tem que estar todos os dias ali ajudando a criança, levando ela para o pinico, para cada vez mais ela criar a sua autonomia para usar o banheiro sozinha. Então, a partir do momento que você tem essa experiência, a família se sente confiante de falar: não, tem alguém em casa que está ajudando meu filho a usar a privada. Então, isso é uma coisa que vai te destacar e muito como au pair no momento de escolha das famílias e vice-versa. O número 3, gente, é muito delicado porque é a experiência com crianças com necessidades especiais. Em inglês, a gente chama isso de Kids with Special Needs. Basicamente, são crianças que têm condições muito específicas. Então, por exemplo, limitações físicas, espectro autista, entre outros. Inclusive, tem até algumas organizações que combinam com as famílias que oferecem um salário um pouquinho maior para as au pairs que têm experiência com essas crianças. E, basicamente, essa experiência inclui saber lidar, saber cuidar, saber ajudar e medicar essas crianças quando necessário. E eu costumo dizer que, além dessas exigências, dessas demandas mais técnicas e profissionais, vamos dizer assim, são crianças que acabam demandando mais amor, mais paciência e mais dedicação. Não é à toa que elas são chamadas de especiais. E eu não preciso nem falar que, obviamente, essa experiência vai te deixar mais confiante também. Mas acho que se você já tem esse contato aqui no Brasil com essas crianças, para você vai ser muito mais fácil. Número 4 é a experiência no volante. Vulgo ter CNH e dirigir há bastante tempo, dirigir bem e dirigir com frequência. Gente, eu não sou au pair, nunca fui, mas eu sei que se eu fosse, se eu tivesse nesse papel, eu provavelmente teria muito trabalho com essa parte, porque eu odeio dirigir e eu tenho muito medo de dirigir. Se você se identificou com isso, se você se sente muito igual a teacher, eu vou te dar uma sugestão. Quais são as formas de você perder esse medo de dirigir? Gente, indo pra rua, pegando o carro, tá? Virando sedentário. Eu brinco e eu falo isso porque, assim, quando você não tem muito contato ou você tem muita insegurança na hora de pegar o carro, você precisa dirigir pra todo lugar, até você se sentir confiante. Então, acho que eu vou na esquina ali comprar um pão. Vai de carro. Preciso ir na farmácia comprar um remédio? Vai de carro. Então, é literalmente virar sedentário. Parar de andar a pé. E aí, algumas formas de você se sentir mais confiante também. Minha sugestão é você dirigir na cidade. Você dirigir em estrada. À noite, durante o dia, na chuva. Pegar carro manual e pegar carro automático. Eu sei que nos Estados Unidos, a maioria dos carros é tudo automático, tá? Mas, obviamente, dirigir carro manual aqui já te ajuda a ter um pouco mais de confiança, porque quem dirige manual, dirige automático também. E os carros lá nos Estados Unidos, gente, a maioria também é muito grande, são naves. Então, minha sugestão, praticar baliza. Ter experiência também dirigida em ladeiras. Eu moro num bairro que é só subida e descida, então se eu dirijo aqui, eu dirijo em qualquer outro canto. Isso também é um fato. Apesar de nos Estados Unidos a maioria das ruas serem retas, ter experiência com ladeiras é bom também, porque aí você já fica mais seguro. E o mais importante de tudo, na minha opinião, dirigir com crianças no carro. Gente, só quem fez isso sabe o desafio que é você manter uma criança quieta e entretida enquanto você está dirigindo. Então, a minha sugestão, obviamente, já ir praticando em colocar a criança na cadeirinha, colocar o cinto e pensar em brincadeiras e coisas que você pode fazer enquanto você dirige para deixar a criança ocupada. Porque criança/adolescente ocioso é um problema, a gente sabe. Então, algumas brincadeiras que eu já fiz com os meus pais e que dão certo, que me deixavam bem entretida é fazer palavras com as letras das placas dos carros, competir para quem acha mais carros de determinada cor, brincar com música, então botar uma música no rádio e fazer trocadilhos, fazer brincadeiras com as crianças. Então, enfim, deixar as crianças ocupadas e entretidas para que isso não te atrapalhe no trânsito e você se sinta também, sempre pegando aí no ponto da confiança. Número 5, experiência na cozinha. Essa parte é a mais legal. Obviamente, dentro dessa experiência, acho que inclui você saber cozinhar coisas específicas para cada faixa etária também. Então, se a criança é muito pequenininha, você saber fazer uma papinha, sopa, essas coisas. A partir do momento que a criança tá criando aí dentinho, tá nascendo os dentinhos, você tem que saber que tipo de comida é específica e é legal você trazer, você saber cozinhar. Uma coisa que é legal também é você sempre perguntar pra família, se você tiver essa abertura,
se você pode cozinhar coisas típicas aqui do Brasil. Eu sei que isso é uma coisa, gente, para conversar e sempre alinhar muito direitinho. Existem famílias que estão super abertas, que parte do processo do au pair, que é receber uma pessoa de fora, é estar em contato com a cultura. E querendo ou não, culinária é muito forte na cultura de cada país. Mas tem famílias que não são tão abertas. Eu já vi casos de meninas que foram para lá, tinham essa vontade de cozinhar coisas diferentes, coisas novas para as famílias, coisas típicas daqui. E isso não era muito bem aceito. Teve até um caso específico de uma menina que foi e falou que eles tinham uma restrição. Não era nem uma restrição, eles comiam quase sempre a mesma coisa. Então, acho que ela até chegou a confrontar a família com relação a isso. Ela falou, sei lá, num dia pizza, no outro dia massa, no outro dia hambúrguer, aí depois já pizza de novo. E ela chegou a comentar isso com a família. Ela falou, olha, a gente comeu pizza recentemente e não tem mais nada, só tem pizza. Eu posso fazer alguma coisa diferente? Eu posso ousar um pouquinho, né, nesse sentido de fazer alguma coisa nova? E a família perguntou, tá, mas quando foi a última vez que as crianças comeram pizza? Ela, tipo, 3 dias atrás. 3 dias já dá pra comer de novo. Então tem família que realmente não é muito aberta, que eles querem seguir aquilo que eles estão acostumados, não querem sair da zona de conforto em termos culinários. E aí, você vai ter que aceitar. E você vai ter que cozinhar e fazer para as crianças o que a família quer que você faça. O que você vai cozinhar para você e o que você vai comer, aí a escolha é sua. Você pode fazer o estrogonofe que você quiser, a massa que você quiser. Mas para as crianças vai ter que ser realmente dentro do que a família te demanda. Mas não custa tentar e não custa levar umas receitinhas. Então, minha sugestão também, se você estiver aqui no Brasil e você não tiver tanto esse contato, né, com cozinha, já começa a ver receitas diferentes, já começa a praticar, seja proativa, pede pra família, fala, minha família, hoje eu vou cozinhar pra vocês. E faça aí alguma coisa diferente, já vai testando, pra chegar lá, mesmo que você não faça essas coisas diferentes para as crianças, pra você também ter uma gama diferente aí, um leque de opções pra você comer, né? Senão você vai comer todo dia arroz, feijão e frango, uma hora vai enjoar. Número 6, experiência com mais de uma criança por vez. Estela, mas eu já tive experiência aqui cuidando de 2 irmãos. Sim, mas eu já vi famílias que têm 3, 4 crianças. Tudo bem, 4 às vezes é bem pontual, não são todas, mas tem muitas famílias que têm de 2 a 3 crianças em casa. Eu sei que isso talvez não seja tão comum aqui no Brasil, mas sempre bom vocês terem essa ciência e tentarem correr atrás para cuidar de crianças ao mesmo tempo. Formas de você ter esse tipo de experiência trabalhando com voluntariado, em buffet infantil, procurando famílias de conhecidos, enfim, que tem trigêmeos, que tem 3 filhos, que tem 4 filhos, que tem 5 filhos, não sei. Ou cuidar de crianças de famílias diferentes ao mesmo tempo. Então, às vezes, tem 3 mães que precisam de alguém para cuidar dos filhos, você pega esses 3 amiguinhos e cuida ao mesmo tempo. Então, sei lá, gente, sejam criativas aí, diversifiquem para vocês terem essa segurança. Porque cuidar de uma criança pequena já é difícil, imagina mais de uma. E imagina mais ainda cuidar de 2, 3 crianças com idades muito distintas. Que aí lembra que a gente falou lá atrás do tipo de experiência, do tipo de demanda? Então, às vezes, comportamento, brincadeiras. Então, você vai ter que saber adaptar tudo isso ao mesmo tempo. O que eu já vi muito acontecer lá nos Estados Unidos, por mais que você não vá cuidar de uma família que tem muitos filhos, é festinha. Então, eu sei que isso tem que ser alinhado com a família. Eu não sei se vai ser o caso de você ter que cuidar de todas as crianças da festinha sozinha, mas se acontecer de ter um encontro dentro da casa com os amiguinhos dos filhos, você vai ter que estar ali de qualquer forma, vai ser parte do seu trabalho. Então, você vai ter que ter esse know-how, você vai ter que ter esse jogo de cintura para conseguir lidar com 2, 3, 4, 10 crianças ao mesmo tempo. Faz parte. Número 7, e essa geralmente costuma gerar um pouquinho de discussão, é a experiência com boa comunicação. Eu já ouvi de muitos alunos, de muitos colegas, de muitos amigos que falam: mas comunicação é dom e habilidade. Mais ou menos. Não tem a ver com dom e habilidade e não tem a ver com ser tímido ou extrovertido. Tem a ver, gente, com ser simpático. Em conseguir, em um diálogo, ter uma troca gostosa com a outra pessoa, com a outra parte. É você conseguir se fazer entender e entender a pessoa de uma forma leve, de uma forma que flua. Eu, como uma pessoa extrovertida, eu entendo que comunicação inclui você saber falar, saber ouvir, perguntar e demonstrar interesse. Tudo isso desenvolve uma boa comunicação. E nesse momento, falando
desse primeiro processo de conversa com as famílias, a gente está falando da comunicação como se fosse em uma entrevista de emprego, que é você ouvir o que a pessoa precisa, ouvir a demanda e saber se expressar, saber responder as perguntas e saber se interessar em, por exemplo, quais vão ser as responsabilidades que eu vou ter dentro dessa empresa. No caso do au pair, quais vão ser as minhas responsabilidades com as crianças, quais são as idades das crianças que eu vou ter que cuidar, como é que é a rotina de vocês. Então, é o famoso ouvir, saber o momento de ouvir e saber o momento de falar. Na minha opinião, quando você se comunica bem, você consegue passar a sua mensagem e você passa através dessa mensagem a sua personalidade. Por isso que essa parte da comunicação é tão importante e tão boa nesse momento, tanto de conversas com as famílias, gente, quanto lá já no destino. Eu sou do time que acredita que comunicação é a chave de tudo. Eu acho sim que a comunicação resolve 90% dos seus BOs. E aí, pegando isso e jogando para uma situação, para um contexto já no exterior, a comunicação vai te ajudar a resolver os problemas com a família. Então, aconteceu alguma coisa, aconteceu uma situaçãozinha ali que você ficou incomodada, que você não gostou, que você gostaria de resolver, guardar pra si... Gente, é igual relacionamento. Guardar pra si resolve, a pessoa vai saber o que você tá, com o que você tá incomodada, a pessoa vai saber o que tá te tirando as noites de sono, não vai saber. Se você não sabe botar isso pra fora, se você não sabe expressar, a pessoa não tem bola de cristal pra entender. Então, a partir do momento que você entende isso, que você aprende a colocar pra fora, a comunicar esses seus sentimentos e essas suas angústias, vocês pelo menos conseguem ir para um próximo passo, que é conversar sobre. Vamos ver se dá pra resolver. Mesma coisa na família. Aconteceu alguma coisa, se você não comunica a eles logo de cara, eles não têm a obrigação de saber que aquilo tá te consumindo. E se você deixa aquela coisa virar uma bola de neve, o seu processo vai começar a ser ruim. As suas experiências vão começar a ser prejudicadas e você vai começar a não fazer um bom trabalho. Isso vai prejudicar tanto as crianças quanto você. Então eu sei, provavelmente a agência vai te orientar melhor quanto a isso, mas eu sei que existem várias vias, se você tiver algum problema, alguma questão com a família, existem várias vias que você pode acessar para conseguir reportar esse problema. Mas na minha opinião, o primeiro ponto de contato para você resolver as questões deveria ser a própria família. Então qual é a solução? Talk. Ai, mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com isso. É uma coisa a se trabalhar, gente. E por mais que você não tenha essa facilidade aqui, indo pra lá você vai começar a sentir essa necessidade. Principalmente por conta de ser um outro idioma. E aí eu entro na experiência bônus, que é inglês. Gente, eu sou teacher. É óbvio que eu não ia poder deixar essa experiência passar. E eu acho sim que unindo a experiência de comunicação com inglês, a gente achou o match perfeito. Para fazer o programa de au pair, você precisa do inglês intermediário. Eu particularmente não gosto dessa nomenclatura. Eu acho que inglês intermediário é uma coisa muito ampla e muito genérica, tá? Eu não gosto de colocar rótulos nos alunos, enfim, nas au pairs, nos alunos como um todo, porque eu acho que existem habilidades diferentes e existem formas diferentes de você comunicação, o seu inglês através dessas habilidades. Então, você pode ter um inglês muito mais confiante para leitura ou para escuta do que você tem para fala. Se identificou, né? A maioria das pessoas é assim. Então, não dá para falar para você que se você ouve bem e você lê bem, mas tem dificuldade de falar, que o seu inglês é intermediário. O que isso significa na prática, né? Obviamente, eu vou ter que usar essa nomenclatura aqui, porque é a nomenclatura que o programa, que o governo acaba utilizando. Mas, basicamente, o que é você ter inglês intermediário? É você ter uma comunicação que, mesmo com falhas e mesmo sem um leque absurdo de vocabulário, você consegue conversar, você consegue entender e ser entendido. Então, vamos lá. Por que então a experiência com o inglês ela é tão importante se o que o programa exige é só o inglês intermediário? Ao longo do seu processo, você vai ter o teste de inglês, né, a prova. Cada agência tem uma forma de avaliar o inglês da menina, então nem vou entrar muito nesse mérito agora. E todo o seu application, ele é em inglês também. Então, o vídeo, a carta para a família, todos os itens dentro do application são em inglês e o inglês intermediário faz a função. Mas, obviamente, e isso para tudo, gente, quanto mais confiante você estiver com o seu inglês, melhor. Melhor para quem? Para você, obviamente. Mas também passa muita segurança para as famílias.
porque assim elas confiam que vocês vão entender orientações com relação às crianças ou às coisas da casa. E elas vão confiar também que, mesmo que você não entenda essas coisas, você vai saber dizer que não entendeu. Você vai saber pedir para repetir e perguntar qual que é a forma certa. Então isso passa bastante segurança para as famílias. E, obviamente, com relação à comunicação com as crianças. Eu também falei isso no outro vídeo, que é muito gostoso esse processo do inglês, porque você acaba sabendo, desenvolvendo o seu inglês junto com as crianças, né? Se for criança muito pequenininha, também tá aprendendo a falar. E aí, se você já chega com o inglês um pouco mais avançado, você acaba, querendo ou não, ajudando a criança nesse processo e aprendendo junto. Então, o inglês, quanto mais avançado ele for, melhor para as famílias, melhor para você, porque você vai ter menos medo de fazer as coisas, você vai se sentir mais confiante para viver a vida lá fora, tanto dentro da casa quanto em ambientes, por exemplo, lojas, restaurantes, farmácias, tudo isso, gente. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que quanto melhor o seu inglês, mais maravilhosa vai ser a sua experiência. Claro que o inglês como um todo, ele é importante e ele é muito bom, mas você saber certos vocabulários específicos vai deixar a sua experiência ainda mais apimentada. E aí, se isso não fizer parte do seu cotidiano aqui, se isso não fizer parte do seu vocabulário no Brasil, vai atrás e estude, porque isso é muito importante. Que tipo de vocabulário que eu tô falando? Tudo relacionado a crianças. Então, nomes de brinquedos, nomes de brincadeiras, como chamar a atenção de crianças em inglês, essa parte você vai querer saber. Coisas relacionadas às suas responsabilidades como um todo, atividades que você vai ter que fazer dentro da casa e tudo que concerne o seu programa. Além, obviamente, né, das partes que são pré-viagem, que é consulado, preenchimento do application, entrevista com as agências. Então, assim, quanto mais você puder se preparar para esses momentos específicos com relação ao inglês, melhor. Então, resumo da ópera, gente. Quanto mais inglês, mais maravilhoso. Relembrando, meninas, que nada disso que eu tô falando aqui são imposições. Isso tudo aqui são dicas para como você deixar o application mais atrativo, para como você se sentir mais preparada para chegar lá e enfrentar esse novo desafio e sair da sua zona de conforto, sair da sua bolha e experienciar tudo isso que é novo. Mas se você não tiver esse perfil, se você achar que isso não se encaixa porque você consegue entregar, tá tudo bem. Faz o seu máximo, faz o que você acha que tá dentro da sua capacidade, que o seu programa vai ser, com certeza, o melhor possível. Porque quem faz essa experiência ser boa é você e somente você. Então é isso, gente. Espero de todo o coração que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que tenha sido proveitoso pra vocês. Deixe seu like e seu comentário e já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, que com certeza eu vou continuar trazendo muitas dicas valiosas pra vocês sobre o programa. Thank you very much e vejo vocês na próxima.